Oi meninas, tudo bom? Como vocês estão? Vamos começar hoje a nossa aula agora, né? Conteúdo para o segundo bimestre. Então, para a prova que nós vamos fazer presencial, quando a gente voltar, esse conteúdo vai ficar lá para o próximo bimestre, para a segunda prova, ok? A gente vai começar a falar sobre os carboidratos, né? A bioquímica dos alimentos, falando um pouquinho de carboidrato. Carboidrato, nós já sabemos que são alimentos que contêm, né, moléculas de glicose, sacarose, frutose, que são os hidrocarbonetos, né, que a gente já estudou lá na bioquímica. Então, compostos formados por hidrogênio e carbono e que tem uma capacidade bem grande de reter, de manter a água nesses alimentos. O livro que eu usei para preparar essa aula, tá? É esse livro que vocês encontram na biblioteca virtual, Bioquímica dos Alimentos, Composição, Reações e Práticas de Conservação. A estrutura, né, química, bioquímica dos carboidratos, então a gente, como eu havia falado antes, que são hidrocarbonetos, né? Então eu tenho aqui, ó, carbonos e moléculas de hidrogênio. Eu tenho aqui uma molécula que é um aldeído quando a dupla ligação no oxigênio está na extremidade, e eu tenho aqui um carboidrato onde ele está, a dupla ligação com o oxigênio se encontra entre dois carbonos. Então, eu tenho aqui uma cetona, uma função química cetona. Essas hidroxilas aqui são as moléculas que conferem aos carboidratos a capacidade de interagir com a água. Então, quanto mais hidroxila disponível na estrutura química, maior a interação desse açúcar com a água. A gente vai ver mais para frente que essas hidroxilas interagindo com a água reduz a atividade de água. Lembra lá da nossa última aula, né? Então, quando eu adiciono carboidrato em um alimento, ele pode fazer bastante interação com a água e reduzir a atividade da água, porque a água vai ficar ligada, e isso, de certa forma, preserva os alimentos. Então, são uma das funções que os carboidratos vão ter, tá? A fórmula geral, então eu tenho molécula, para cada molécula de carbono, eu tenho uma molécula de água, cada carbono, então, tendo uma molécula de água. Os carboidratos, eles são basicamente fontes de energia para todas as espécies, né? No caso da nossa espécie, o glicogênio, ele é armazenado quando eu tenho bastante carboidrato disponível da alimentação proveniente da dieta. Então, eu tenho uma dieta rica em carboidratos, né? Esse carboidrato, ele vai ser transformado em glicogênio e reservado e estocado, no nosso caso, lá no fígado, tá? Em processo de baixa alimentação, o glicogênio, ele é degradado e é liberado glicose na corrente sanguínea. Quando eu tenho uma dieta extremamente elevada de carboidrato, que excedeu ao meu estoque de glicogênio, eu começo a ter estoque de gordura. Então, o excesso de carboidrato ele vai se transformar em gordura, né, que é um meio de armazenar a nossa energia. Os alimentos formados por carboidrato, então nós vamos ver todos os grupos aqui, ó, tem uma boa porcentagem de carboidrato, tá? Né? Até mesmo as frutas. Por isso que quando as pessoas fazem dietas, algumas dietas bem restritas, fruta também é controlado quantidade, porque a gente tem, por exemplo, a banana prata, que ó, ela tem 26% de carboidrato. O abacaxi, 12, aí eu pego o morango, tem 7. Então, muitas vezes, para uma dieta, você tem, né, que calcular qual é a fruta e a quantidade de cada fruta por conta dessa questão do carboidrato. Eu tenho aqui, ó, as raízes, né, a batata doce tem 28% de carboidrato, a batata inglesa 15%, né, o feijão preto 59%, o milho ou fubá 79%, o arroz do tipo 1 79,2%,
né? A gente pega, todos os alimentos vão ter uma certa quantidade de carboidrato, até mesmo porque o carboidrato ele é reserva para a planta também. Da mesma forma que nós estocamos o carboidrato da forma de glicogênio, as plantas também têm uma reserva energética, e no caso das plantas, elas vão reservar principalmente o amido, né? Por isso que a gente pega aqui as hortaliças, ó, a alface, que parece que não tem nada, ela tem 2% de carboidrato, é a reserva energética dela, ok? Carnes, daí nós temos, né, sem carboidrato, por quê? Porque a carne é proveniente do animal e o animal faz a reserva de carboidrato, né, no fígado, embora tenha também glicogênio muscular, mas esse glicogênio muscular é em pequena quantidade e é consumido pelo músculo. Então, a carne aqui a gente vai encontrar 0% de carboidrato, porque ela é proveniente do animal. O animal estocou o seu carboidrato, né, via glicogênio. E os leites aqui também com uma pequena quantidade de carboidrato. Monossacarídeos são os açúcares isolados, os açúcares simples. Então, eu tenho aqui a glicose, é o monossacarídeo. A frutose é outro monossacarídeo. Galactose, né? Cada um com sua constituição química, tá? Aqui a gente vê que a frutose ela é uma cetona, olha, o grupo químico aqui, tá? Lá no meio. Os monossacarídeos, então, eu tenho dependendo da estrutura, né, da forma que está a composição da aldose ou da cetose, eles vão ter nomes específicos, tá? No caso, eu tenho aqui, ó, ribose, quando tem 5 carbonos, desoxirribose, né? A ribose e a desoxirribose são os açúcares que vão fazer parte do DNA e do RNA, então são importantes, né, para manutenção do DNA, do material genético. Glicose e frutose. Glicose é a nossa principal fonte de energia para o cérebro, principalmente. Aqui a gente tem uma imagem, né, da molécula química da glicose e da frutose. E a frutose, ela é muito mais higroscópica do que a glicose. Por quê? Por conta dos grupos hidroxila, que são esse OH aqui, ó. Então, esse grupo hidroxila da frutose, ela é mais disponível, tá? Ela permite fazer mais interação e ligação com a água. Por conta desses grupos hidroxilas mais disponíveis, então a frutose ela atrai mais água, ela absorve mais água. Tá? Então, alimentos que têm essa capacidade de atrair a água, de absorver, né, de fazer ligação, de pegar a umidade que a gente fala, são higroscópicos. Um exemplo de outro alimento, né, que não é carboidrato, mas que é higroscópico, que a gente tem na cozinha também, é o sal. Né? O sal, ele é higroscópico. Se você deixa ele no saleiro, né, ele vai empedrando. E por isso que a gente coloca um pouquinho de arroz no sal, para o arroz ir absorvendo e não deixar, né, aquele sal empedrar. Então, a frutose, ela é mais higroscópica, né, devido ao grupo hidroxila estar mais disponível, ela retém mais água. Os monossacarídeos, eles vão se unir para formar disacarídeos, e eles se unem através de uma ligação glicosídica. Nessa ligação glicosídica ocorre a remoção de uma molécula de água. Então, aqui eu tenho uma galactose, que é um monossacarídeo, uma glicose, outro monossacarídeo, remove uma molécula de água aqui, ocorre a união, né, dessas duas por uma ligação glicosídica, e eu passo a ter, então, um disacarídeo. Então, o carbono anomérico, que é o carbono, né, que vai reagir com o grupo hidroxil de outra molécula para fazer essa ligação glicosídica, removendo uma molécula de água. Eu tenho, então, como disacarídeos, alguns representativos aqui, a sacarose, que é composta de glicose mais frutose, proveniente da cana-de-açúcar, a lactose, que é glicose com galactose, encontrada no leite, e a maltose, que é glicose com glicose, que é encontrada no malte. Tá? Então, são os disacarídeos
mais representativos. O que são oligosacarídeos? Os oligosacarídeos, óligo vem de poucos, então eu tenho alguns sacarídeos, alguns monossacarídeos unidos, de 3 a 10 moléculas de monossacarídeos. Nós temos um oligosacarídeo muito importante, que é a frutoligosacarídeo, que é o FOS, conhecido como FOS, que ele é um alimento prebiótico. Ele tem de 2 a 3 moléculas de frutose ligada a uma glicose. E esse oligosacarídeo, ele não é, né, essa frutoligosacarídeo, ela não é digerida. E não é digerida. Então, como ela não participa, né, o ser humano não tem enzimas que digerem, ela acaba retendo mais água e ela é considerado um prebiótico. Além disso, ela facilita, né, o crescimento de micro-organismos no colo intestinal. Né? Então, como ela não é digerida, ela vai favorecer crescimento de micro-organismos e esses micro-organismos também acabam retendo água e isso auxilia na nossa flora intestinal. Onde que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar naturalmente, né, na alcachofra, alho, banana, beterraba, cebola, chicória e raízes de almeirão. E aí ela pode ser adicionada, a indústria, né, alimentícia adiciona a frutoligosacarídeo nos alimentos para eles serem considerados, né, aumentar o teor de fibra, aumentar, né, a capacidade de auxiliar no intestino. Então, é adicionado em bebidas lácteas, leite fermentados, biscoito e barra de cereais, né, para auxiliar com um elevado teor de fibras, retém a água e auxilia no funcionamento intestinal. O frutoligosacarídeo pode ser encontrado, né, adicionado no chocolate amargo, coalhada, picles, iogurte, no missô, no alho. Né? Como eu já havia comentado, promove seletivamente o crescimento de micro-organismos importantes, que são da flora, que vão auxiliar num bom funcionamento do intestino, como o acidófilos e o bífidos. Né? Então, são micro-organismos bons, por isso que são pré-bióticos, né? Favorecem o crescimento desses micro-organismos. E a manutenção, né, de um intestino saudável traz diversos benefícios para a saúde. Né? Desde o fato que eu já expliquei para vocês, de você ter ali boas bactérias, né, uma flora saudável ocupando o espaço, isso já é uma forma de defesa do seu organismo, porque isso impede que micro-organismos patogênicos ocupem aquele lugar. Então, quando você tem já uma população de micro-organismos bons, você impede o crescimento de micro-organismos ruins. Então, é isso que esse oligosacarídeo vai fazer, favorecer o crescimento de micro-organismos bons. Tem estudos também que relatam que esse oligosacarídeo ajuda a reduzir o colesterol, previne alguns tipos de câncer, com certeza até relacionado com câncer de sistema digestório. Então, causa um equilíbrio, né, da nossa flora intestinal. Polissacarídeos. Polissacarídeo, poli vem de vários. Né? Então, são vários monossacarídeos ligados, unidos por ligação glicosídica. Os polissacarídeos, eles são as formas de armazenamento, né? Então, como que eu armazeno glicose? Eu armazeno glicose na forma de polissacarídeo. Eu faço a união de várias moléculas de glicose, né? Transformo ela num polissacarídeo e ela vai servir para armazenar. Os polissacarídeos diferem um do outro quanto a unidade de monossacarídeo que é usado para formar aquele polissacarídeo. Então, eu posso ter um polissacarídeo somente com molécula de glicose. Aí eu tenho um polissacarídeo com glicose, frutose, glicose, frutose. Então, já é outro polissacarídeo, tá? Além disso, os polissacarídeos podem ser lineares ou eles podem ter ramificação, como a gente vê aqui, ó. O amido e o glicogênio, ele tem ramificação. Tá? Então, aqui eu tenho a celulose, é um polissacarídeo, várias moléculas de glicose unida. O amido e o glicogênio, polissacarídeo, várias moléculas de glicose unidas.
Próxima aula, a gente fala dos homo e dos heteropolissacarídeos. Até logo!